Boa tarde. Voltamos agora, então, para o secretário-geral, por favor, pode anunciar o próximo item. Bom, o primeiro item da parte da tarde é o item 4, processo 48.500.00.2653 de 2024, requerimento administrativo protocolado pela Empresa de Transmissão de Energia do Pará, S.A., a ETEPA, com vistas à integração das funções de transmissão do contrato de concessão número 50 de 2017, impactadas em razão da não integração da parte referente ao seccionamento da linha de transmissão 230 kV, Vila do Conde, Miltônia 3, na subestação Tomé Açu. Diretor-relator, Ricardo Lavorato Tire, e há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Renata. A concessão para construção e operação e manutenção de instalações de transmissão de linha de transmissão 230 kV, Vila do Conde, Tomé Açu, C2, subestação 230-138, Tomé Açu, e seccionamento da linha 230 kV, Vila do Conde, Militônia 3, na subestação Tomé Açu, estiveram presentes no leilão leilão número 7 de 2013, ANEEL, arrematada pela SPE-BR Transmissora Paraense de Energia Limitada, com 10,5% de deságio, dando origem ao contrato de concessão número 6 de 2014. A declaração de caducidade desse contrato foi realizada por intermédio da portaria número 31, de 30 de janeiro de 2017, do Ministério de Minas e Energia. Essas instalações retornaram ao leilão no certame realizado em 24 de abril de 2017 e leilão número 5 de 2016, arrematado pela Empresa Transmissora de Energia do Pará, ETEPA, com deságio de 16,1%, dando origem ao contrato de concessão número 50 de 2017. A data contratual parental de operação comercial dessas instalações foi estabelecida como 11 de fevereiro de 2022, acrescida a tolerância de 4 meses referente à Covid-19, prevista na Resolução Autorizativa 8.926 de 2020. Essa data passa para 11 de junho de 22. As instalações objeto do contrato de concessão número 50, com exceção do seccionamento da linha 230 kV, Vila do Conde, Miltônia 3, na subestação Tomé Açu, entraram em operação comercial em 11 de abril de 23. Para as instalações integradas, foram emitidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, termos de liberação com pendência TLP. Através da carta sem número, datada de 15 de setembro de 23, a ETEPA solicita excludente de responsabilidade de reconhecimento de fato impeditivo de terceiro para a realização do seccionamento da linha de 230 kV Vila do Conde, Miltônia 3, na subestação Tomé Açu. Mediante ofício número 89 de 24 da SFT, datado de 29 de janeiro de 2024, a Superintendência, a SFT, demandou à ETEPA comprovações de conclusão de todas as obras associadas ao contrato de concessão número 50, à exceção do seccionamento da linha 230 kV. A resposta da transmissora ocorreu por intermédio do ofício ETP número 2 de 24, de 8 de fevereiro de 24, por intermédio do ofício ETP número 5 de 24, de 18 de junho, além das demandas anteriores. A transmissora solicita que, caso a ANEEL identifique a existência de pendência impeditiva própria, que seja indicado ao agente. Através do ofício 939 da SFT, de 20 de setembro de 2024, foi solicitado que a Mineração Paragominas S.A. se manifestasse em relação às questões trazidas pela ETEPA. As manifestações da mineradora estão contidas em correspondência NHB 182, de 24 de 2 de outubro. No dia 3 de dezembro de 24, as áreas técnicas da ANEEL se reuniram com a mineradora. A nota técnica conjunta número 1 de 25, SFT-STD, datada de 16 de janeiro de 25, avaliou o caso e as áreas técnicas da ANEEL entenderam pela existência de PIP sob
responsabilidade da ETEPA e, portanto, pela impossibilidade da emissão do termo de liberação de receita, o TLR, para a FT da linha 230 kV Vila do Conde, Tomé Açu, e pela impossibilidade da emissão do termo de liberação TLD para as demais funções de transmissão. E recomendou inovação regulatória para estimular a mineradora a obter a renovação da licença de operação da linha de operação 230 Vila do Conde, Miltônia 3. As áreas técnicas recomendaram alocar à mineradora a suficiência da receita anual permitida à RAP da ETEPA desde a emissão do TLP. Na segunda sessão pública ordinária de distribuição de processo realizada em 20 de janeiro de 25, o processo foi a mim distribuído. A LO da linha de transmissão foi renovada em nome da mineradora em 29 de janeiro de 25. No dia 30 de janeiro, a pedido da mineradora, minha assessoria se reuniu com a representante da mineradora. Através da carta sem numeração protocolada em 6 de fevereiro de 25, a ETEPA apresentou manifestação à nota técnica conjunta número 1 da SFT-STD, reiterando os pleitos de excludente de responsabilidade e o reconhecimento do fato impeditivo de terceiro para a realização do seccionamento da linha de transmissão. Adicionalmente, demandou a concessão de 6 meses para que os envolvidos alinhem as pendências e condicionantes associados à LO e deem continuidade à transferência de titularidade e seccionamento das instalações. No dia 17 de fevereiro, promovi uma reunião com os representantes da ETEPA, da mineradora Paragominas e ONS para tratar de viabilização do seccionamento da linha de transmissão. Por intermédio da correspondência NHB de 26, datado de 28 de fevereiro, a mineradora contesta o encaminhamento dado pela nota técnica conjunto número 1, SFT-STD, argumentando que a demora na renovação da licença não é culpa da mineradora e que a ETEPA falhou ao não protocolar os documentos necessários no tempo adequado e que a ANEEL não tem competência para impor penalidade ao consumidor livre e que a renovação da autorização da cessão seria desproporcional e ilegal. Assim, solicita o não reconhecimento da pendência impeditiva de terceiro, o afastamento da obrigação da mineradora de pagar as receitas não auferidas pela ETEPA e o encaminhamento do processo para análise da Procuradoria Federal junto à ANEEL. É o que basta relatar. A sustentação oral será realizada pelo senhor Rodolfo Zamian Danilo, representante da empresa Mineração Paragominas S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Ok, senhora diretora, senhores diretores, senhora secretária-geral adjunta e senhor procurador-geral, boa tarde. Obrigado pela oportunidade dessa sustentação oral, colocar alguns dos principais pontos que a gente tem sobre esse caso. Fazer rapidamente uma referência à composição da mesa, especialmente dessa manhã, um dia de fato muito especial para a ANEEL. Também agradecer porque nós fomos bem recebidos pela ANEEL ao longo dessas últimas semanas, últimos meses, fomos recebidos pelas assessorias de todos os diretores para reforçar algumas questões. E, bom, eu tenho hoje aqui uma sustentação oral, mais ou menos dividida em 2 blocos, uma que a gente vai falar da nota técnica, e outra que a gente vai falar dos próximos passos, do possível solução para viabilizar o seccionamento. Então, primeiro, quem é a Mineração Paragominas? Talvez seja a primeira vez que algum senhor esteja ouvindo sobre ela. Mineração Paragominas, a MPSA, é uma empresa parte do Grupo Hidro, que é um grupo multinacional de produção de alumínio e geração de energia elétrica. No Brasil, nós temos uma atividade industrial muito relevante, especialmente no estado do Pará, onde nós temos a cadeia integrada da produção do alumínio, começando justamente com a mineração Paragominas. Então, na cidade de Paragominas, a gente faz a extração da bauxita, leva esse minério através de um mineroduto de 240 quilômetros até Barcarena, onde a gente entrega isso para a Alunorte, que também é uma empresa do grupo, a maior refinaria de alumina do mundo. E, literalmente, atravessando a rua, nós temos a participação majoritária na Albras, que é o maior smelter de alumínio primário do Brasil. Então, essa contextualização, para que é? Né?
para mostrar que numa cadeia integrada como essa, a linha de transmissão é um ativo absolutamente essencial para a nossa operação no Brasil, que pode também ter reflexo nas nossas operações em outros países. Bom, hoje a gente está falando muito do seccionamento da nossa linha, como está muito bem relatado pelo diretor-relator. E, bom, a MPSA, nesse diagrama aqui, que a gente buscou na apresentação do ONS, está ali circulada em vermelho no canto superior direito. Ela é atendida por uma linha de transmissão, 230 kV, interesse restrito, de 240 km, que passa junto, então, ao nosso mineroduto. É a única fonte de alimentação de energia elétrica da mineração Paragominas. Então, aqui, também sombreado em azul, nesse diagrama, está ali a nova linha de transmissão, construída pela transmissora ETEPA, e a nova subestação, também implementada pela mesma transmissora, subestação Tomé-Açu. Então, muito do que está sendo discutido aqui é o que falta, que é o seccionamento da nossa linha para conexão nessa subestação, e a gente vai transferir a primeira metade, os primeiros 120 quilômetros, transferir esse ativo da mineração Paragominas para a ETEPA. Então, entendo que assim completaria o escopo do contrato de concessão da transmissora. Então, muito do que está sendo debatido aqui também gira em torno do licenciamento ambiental que a mineração Paragominas tem para essa linha de transmissão. Então, algumas primeiras questões que a gente quer trazer giram em torno do contexto ambiental da nossa linha. Uma primeira mensagem que a gente quer deixar bastante claro e que é importante destacar: a licença de operação para essa linha de transmissão está e sempre esteve válida. Isso para a gente é muito caro deixar bastante claro. É um processo que esteve em renovação durante um prazo longo, mas uma segunda mensagem que eu quero também deixar claro é que a mineração Paragominas não deu causa a este atraso. Nós solicitamos a renovação da LO dentro do prazo adequado, nós entregamos todas as solicitações do órgão ambiental de maneira tempestiva, nós fomos muito diligentes em buscar o órgão diversas vezes ao longo desse prazo para entender como estava o andamento do processo, para sensibilizá-los da importância da renovação da LO com a maior brevidade possível. Então, a MPSA não deu causa sequer um dia desse período de atraso. E é de conhecimento que o Brasil vive uma situação de que os licenciamentos ambientais têm uma dificuldade de prazo de cumprimento, ou que existem atrasos. A gente fez um levantamento dentro do Estado do Pará, na SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Encontramos outros 35 casos de LO que estão em renovação com atraso de 9 ou 10 anos. Então, que é uma situação semelhante ao que a gente passou, mas que, infelizmente, é um caso um tanto comum dentro do Estado do Pará. E é um entendimento já muito bem consolidado que um processo de LO em renovação que está com atraso por inércia do órgão ambiental, esse licenciamento permanece válido e automaticamente tem seu prazo estendido até a nova manifestação do órgão ambiental. Então, nós também encontramos que esse mesmo entendimento é aplicado pela ANEEL. Encontramos outros processos aqui dentro da agência que aplicam esse mesmo entendimento para outros casos de licenciamento com atraso. Passada essa... botar alguma questão aqui também de boa notícia, né? A LO, então, como foi relatado pelo diretor-relator, está renovada, foi renovada em janeiro deste ano. Ela tem condicionantes, naturalmente, como qualquer licenciamento ambiental tem, mas essas condicionantes que estão nessa LO renovada em nome da mineração Paragominas pertencem à MPSA apenas. Quando a transmissora buscar se qualificar como parte interessada perante o órgão ambiental vai conseguir determinar quais condicionantes serão aplicadas para a transmissora. Então, a gente não vê aqui nenhum tipo de possível transferência de ônus da MPSA para a transmissora. Então, assim, a gente entende que tem todas as condições de seguir em frente, superada essa questão. E um último ponto aqui nessa parte ambiental, dada a essencialidade que essa linha de transmissão tem para toda a nossa operação e que ter a licença de operação renovada para nós significa segurança jurídica, nós sempre empregamos todos os recursos disponíveis, aplicáveis de caso, para renovar a LO o quanto antes. O que eu quero dizer com isso é que um estímulo, um incentivo que a ANEEL deseja dar para este caso, então, para a MPSA, neste caso concreto,
nós entendemos que seria inócuo, porque esse incentivo não teria condições de mudar o nosso comportamento, visto que já estávamos aplicando tudo o que podíamos aplicar. E aproveitando um gancho, pulando para a nota técnica conjunta, número 1 de 2025, da SFT-STD, algumas questões que a gente quer trazer. Bom, ali é colocado que a recomendação é um estímulo para que a gente conseguisse ou acelerasse o processo de buscar a renovação da LO, e que esse estímulo viria na forma da gente fazer um pagamento, um ressarcimento do que a gente considera ser o lucro cessante da transmissora do ciclo tarifário 2024-2025, isso é, começando em julho de 2024. Então, na nossa avaliação, um estímulo que retroage, ele não é um incentivo, não é um estímulo, é um incentivo na forma de penalização na prática. Então, a nossa avaliação é que este pagamento, ele se assemelha mais a uma multa do que a um estímulo de mudança de comportamento. E seria algo semelhante a uma multa, sem a devida previsão normativa dentro do arcabouço regulatório da ANEEL. Então, o que aconteceria seria uma inovação regulatória, como a própria nota técnica coloca, mas uma inovação regulatória que vai retroagir para nos prejudicar. Bom, por esses motivos, a gente entende que a recomendação das áreas técnicas, no que se refere à mineração Paragominas, não deve prosperar. E aqui, no resto de tempo, falando do futuro, né, os próximos passos. A mineração Paragominas tem todo o interesse no seccionamento dessa linha de transmissão. Sempre atuamos, ao longo desses anos, em cooperação com a transmissora. Temos a diretriz de continuar dessa maneira, de buscar a solução, de viabilizar esse seccionamento o quanto antes, para nós também terá reflexos positivos. Então, a ordem aqui é cooperar com a transmissora. O diretor-relator nos convocou, como relatado, para uma reunião conjunta, que apontou ali um desejo de aumentar o diálogo, de buscar a cooperação. Então, para nós, isso nós vemos com muitos bons olhos e queremos cooperar da melhor maneira possível. Senhoras e senhores, esses eram os principais pontos. Nosso posicionamento está exaurido nas cartas que enviamos, especialmente na última que protocolamos no começo do mês. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada, Rodolfo. Procuradoria? Primeiramente, boa tarde, senhora diretora, senhora secretária-geral adjunta, senhor diretor, Tille, e também gostaria de fazer a saudação aos demais diretores que devem estar acompanhando essa reunião, aos que estão aqui presentes, e a todos aqueles que acompanham essa reunião por meio do canal da ANEEL no YouTube. Bom, inicialmente eu também gostaria de registrar aqui meu agradecimento à doutora Selma, que veio hoje representar nesse momento histórico para a ANEEL, em que, pela primeira vez em toda a minha trajetória aqui na ANEEL, eu vi essa bancada com maioria feminina, né? Então, e tivemos aqui a representante da Procuradoria, que nos honrou e bem representou a Procuradoria aqui na primeira parte dessa reunião. Eu até havia feito o convite para ela ficar à tarde, mas ela preferiu que eu retornasse, então eu lamento ter que estragar essa comemoração hoje do dia do mês, na verdade que deveria ser todos os dias, né? Do Dia das Mulheres. Bom, em relação a esse caso concreto, a Procuradoria ainda não foi questionada, nem consultada. Até um pedido que foi feito pela parte, acredito, pela própria mineração aqui, que foi representada pelo Dr. Rodolfo, que houvesse uma consulta à Procuradoria, mas, assim, isso aqui fica ao vedrio da diretoria, né? Nós somos um órgão de assessoramento e só quando há que o relator julga uma necessidade, e aqui o relator tem formação jurídica, né? Então, tem todas as qualidades e os atributos para resolver questões jurídicas. Se ele sentir a necessidade de uma complementação, de uma análise por parte da Procuradoria, ele pode pedir, mas é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, nesse caso específico, pedir o parecer da Procuradoria. E, pelo que eu pude perceber, brevemente aqui da exposição, é um caso muito particular. Tem muita especificidade,
houve uma primeira licitação, essa licitação depois foi caducada, aí nós tivemos uma nova licitação, nós temos seccionamento de linha. Então, são muitas nuances fáticas para serem analisadas que necessitariam, talvez, de um maior tempo para a gente formar uma convicção. Mas eu devo confessar que li o voto do diretor relator, né, antes de fazer a minha manifestação aqui, e, numa análise ali perfunctória e preliminar, não identifiquei nenhuma questão jurídica que tivesse sido tratada de uma forma que eu não concordasse. Tá? Então, é claro que, se houver necessidade de uma manifestação posterior, nós estamos plenamente à disposição, inclusive na fase aqui de discussão para dirimir qualquer questão que venha a ser formulada para a Procuradoria. Então, nesse sentido, a Procuradoria não tem ainda uma manifestação conclusiva, mas fica à disposição caso haja necessidade de discutir questão jurídica durante o debate do processo. Obrigado, procurador Eduardo. Queria agradecer ao Rodolfo também, doutor Rodolfo, pela manifestação, e agradecer mais uma vez, não só pela manifestação, mas pela presteza e prontidão que tanto os representantes da Paragominas quanto da ETEPA tiveram em me atender e a gente conseguir caminhar para uma solução bastante convergente entre as partes. Por isso que não foi submetido ao parecer da Procuradoria, esclarecendo aqui, porque as questões levantadas pela Paragominas de questões jurídicas foram superadas pela minha equipe técnica, juntamente comigo. E, então, senti que já estava superado, então entendi por bem não ser necessário ser submetido ao escrutínio da Procuradoria o processo. Com razão, procurador, é um processo denso, um processo complexo, mas eu posso te dizer que a gente, junto com as partes, encaminhamos uma solução que, se não é boa para todo mundo, mas atende minimamente, não só o mais importante, a segurança do sistema elétrico na região, porque eu vou encaminhar meu voto como eu vou ler, vai possibilitar ter uma redundância na subestação, mas também consegue atender minimamente as duas partes. Acho que essa era a intenção, e eu acho que eu consegui fazer isso, espero ter conseguido fazer isso no encaminhamento do meu voto. Mas, de qualquer forma, eu vou ler o voto de forma integral. De maneira resumida, o pleito da ETEPA está calcado na solução de excludente de responsabilidade em relação à renovação da LO da linha de transmissão 230, como justificativo para a não realização de determinadas entregas previstas no contrato de concessão 50. Com o entendimento de que a responsabilidade da obtenção da licença seria exclusivamente da mineradora, a transmissora aponta a mineradora como terceiro causador de pendência impeditiva no seccionamento da linha de transmissão. Assim, o agente de transmissão pleiteia a emissão do termo de liberação de receita, o TLR, da linha de transmissão e a conversão do TLP em TLD das demais FTs associados ao contrato 50 e de forma retroativa desde 11 de abril de 2023. Aqui eu trago no voto uma figura menos desenhada, traduzida na sustentação oral, mas só ilustrativa de como era na primeira linha lá, como era o circuito e agora como efetivamente será após o seccionamento. Adicionalmente, tendo em vista a renovação da LO em 29 de janeiro, a ETEP solicitou em 6 de fevereiro a concessão do prazo de 6 meses para alinhamento junto à mineradora e os órgãos ambientais em relação às pendências e condicionantes associados à licença, dando continuidade às negociações quanto à transferência de titularidade e realização do seccionamento da linha de transmissão, sem realizar a análise de excludente de responsabilidade, a qual direcionou para a análise da Superintendente de Concessão, Permissão, Autorização de Serviços de Energia Elétrica SE, após a entrada em operação comercial das instalações e mediante a demanda posterior da ETEPA. A nota técnica conjunta número 1 realizou análise referente às solicitações da TLR, conversão
das TLP para TLD e fez a recomendação de alocação à mineradora as frustrações de receita da ETEPA desde a emissão do TLP. Por não convergir totalmente com o encaminhamento proposto pela área técnica, passo a abordar cada assunto em sessões separadas, visando melhor organização presente no voto. Da impossibilidade da emissão do termo de liberação de receita, o TLR, para a linha de transmissão 230, em que pese a ETEPA alegar que as obras sob a responsabilidade para o seccionamento da linha de 230 estão devidamente concluídas, restando apenas realizar seccionamentos propriamente dito e as adequações necessárias na subestação Miltolândia 3. Me alinho à conclusão das áreas técnicas de que a existência do impedimento impeditivo próprio que impede a emissão do TLR, conforme disposto no módulo 1 das regras de transmissão. Aqui embaixo. Primeiro, porque o contrato de concessão atribui ao seccionamento como responsabilidade da transmissora. E aí eu faço referência ao contrato de concessão. Segundo, porque o contrato de concessão também atribui o risco de responsabilidade exclusivo da transmissora às negociações em caso de seccionamento de linha já existente. Por fim, a norma vigente à época do leilão, a Resolução Normativa 722 de 2016, estabelecia que a transmissora faria jus ao recebimento da receita a partir do maior data entre a entrada da operação das instalações e a celebração de instrumento contratual de transferência. Assim, uma vez que o seccionamento ainda não entrou em operação comercial e é de risco, responsabilidade da transmissora, que não foi celebrado o instrumento contratual de transferência e que o processo de renovação da LO pela mineradora já estava em trâmite há alguns anos antes da ocorrência do leilão, entendo que a aplicação direta da norma deve prevalecer para essa solução de transmissão. Destaco que culpa e responsabilidade são conceitos distintos e a inexistência da primeira não necessariamente afasta a segunda, ou seja, a responsabilidade por honrar as obrigações do contrato de concessão 50 de 2017 é da ETEPA e por independente se eventualmente ela venha a ficar inadimplente por culpa dela mesma ou de um terceiro. Portanto, a análise que se deve fazer não é quem é o culpado pelo ocorrido, como sugere a transmissora, mas sim quem é a responsabilidade por honrar os compromissos. Sob tal aspecto, é inequívoco que recai sobre a ETEPA o risco e a responsabilidade pelo seccionamento da linha de transmissão 230 e é ela quem responde caso isso não ocorra. Aí agora eu venho falar um pouquinho da inovação regulatória posta pelas áreas SFT e SFD para incentivo à mineradora. Isso foi solicitação de parecer da Procuradoria e, como se vê bem aqui, eu mesmo superei a questão sem o mesmo parecer. Mesmo sem se realizar uma análise excludente de responsabilidade, as áreas técnicas recomendo a nota técnica conjunto número 1, alocar à mineradora a frustração pela RAP da ETEPA desde a emissão do TLP, até inexistência de entraves ambientais para a transmissora realizar o seccionamento. Na visão das áreas técnicas, a ausência de regulamentação ambiental sob a responsabilidade da mineradora tem possibilitado o acesso à linha de transmissão 230 e impedido a ETEPA de realizar o seccionamento da linha de transmissão e assim concluir o empreendimento que lhe foi otorgado. Assim, de forma a estimular a mineradora a resolver o licenciamento ambiental da linha de 230, bem como a não repassar à ETEPA nem aos usuários do Sistema Interligado Nacional o ônus decorrente do investimento realizado pela transmissora, que não estão podendo ser pagos, tampouco utilizados por esses usuários devido à ausência de conclusão da integralidade do empreendimento otorgado pelo contrato de concessão 50. As áreas técnicas propõem que a diretoria da ANEEL emita decisão para que a mineradora adite o contrato de concessão às instalações de transmissão, CCT, com a ETEPA, estabelecendo valores a ser pagos pela mineradora sob pena de revogação da autorização de acesso caso de descumprimento. Veja como cautela a proposta realizada pelas áreas técnicas e tendo a não acompanhar o raciocínio, o seu racional e o encaminhamento. Na minha concepção, pode ser prematuro atribuir a essas obrigações à mineradora sem análise aprofundada da excludente de responsabilidade. Caso algum dia a agência se debruce sobre
os trâmites desse licenciamento específico realizado pela mineradora, pode-se concluir da mesma maneira que a análise preliminar das áreas técnicas fizeram a respeito da responsabilidade da ETEPA, que a mineradora também possa ser parcialmente ou integralmente isenta desta obrigação. Adicionalmente, não consigo me alinhar com o fato de que a atribuição de custos de maneira retroativa possa contribuir para estimular na celeridade das ações futuras. No mais, o instrumento indicado não me parece o mais adequado, dado que o CCT é um contrato bilateral, assinado com interveniência do ONS, que atualmente só entra em vigor a partir da data da energização da linha de 230. A ANEEL decidir por criar a obrigação de fazer no âmbito deste contrato não se mostra equilibrado ou razoável. De todo o exposto, e tendo vista que não houve renovação, de que já houve a renovação da LO, voto por não acatar a recomendação de alocar custos à mineradora, sem análise aprofundada da excludente de responsabilidade no ano da renovação da LO. Assim, uma vez que os pleitos apresentados pela mineradora foram superados, não vejo motivação para encaminhar o processo, nesse momento, para análise da Procuradoria, conforme solicitado pela mineradora. Outra seção da emissão do termo de bilaração TLD para as demais FTs dos contratos de concessão 50. As áreas técnicas se manifestaram pela impossibilidade, diante de regulação vigente, da conversão das TLPs em TLD, dada a exigência do dispositivo 7.1 da seção 3.2 das regras de transmissão que atribui para os contratos celebrados até 30 de junho de 2019 o recebimento de 90% da RAPS da FT em operação comercial, caso persista a integração de algum AFT ao contrato. Verifico que a emissão da TL surgiu estritamente dos ditames previstos na regulamentação. Assim, sem uma análise conclusiva a respeito da excludente de responsabilidade, não vejo motivação para realizar alterações retroativas na emissão deste documento, conforme solicitado pela ETEPA. No entanto, na carta em que a ETEPA apresentou manifestação da nota técnica número 1, é solicitado o afastamento do dispositivo 7.1 da seção 3.2 das regras de transmissão e, consequente, desvinculação da pendência relacionada ao circuito 1 perante aos demais FT do contrato. Como argumentos, a transmissora traz que cumpriu todas as obrigações contratuais em relação a essas FTs e o acesso da distribuidora em sua instalação está sendo realizado em carga máxima. Adicionalmente, informa questões financeiras relacionadas à cobrança de renovação de garantia e impasse relacionado ao financiamento junto ao Banco da Amazônia. Por fim, é informado que a LO emitida em nome da mineradora traz uma série de pendências e condicionantes que trariam onerosidade à transferência das instalações, o que confrontaria o disposto contratual e, com isso, solicita a concessão de 6 meses para alinhamento com os envolvidos e continuidade no processo de seccionamento. Do ponto de vista operacional, não vejo como desvincular as FTs em grupos distintos. A exemplo do aprimoramento regulatório trazido pela Resolução 841 de 18, uma vez que o planejamento setorial definiu a operação daquele sistema em N-1 e sem o circuito 1, mesmo que operando na carga máxima do distribuidor, o atendimento vem sendo realizado em N, ou seja, fora dos critérios de confiabilidade definidos no planejamento de expansão. Em relação ao aporte de garantia, o edital do leilão é claro a respeito de sua manutenção até a entrada da operação comercial das instalações de transmissão. Assim, uma vez que não renovação foi realizada pela transmissora, entendo o tema como superado. A respeito do impasse relacionado ao financiamento do Banco da Amazônia, por se tratar de relação bilateral entre a transmissora e seu financiador, não vejo motivação para adentrar no mérito dessa operação de forma a justificar uma exceção regulatória, razão pela qual não me aprofundarei na controvérsia. No entanto, o argumento da onerosidade da transferência é tópico que merece análise mais detida, tanto em relação às disposições contratuais e regulatórias, quanto à situação fática do caso concreto, razão pela qual endereço a sessão específica nesse voto para tratar sobre o tema.
da transferência não onerosa das instalações provenientes do seccionamento da linha 230. À época da realização do leilão, a utilização das instalações de transmissão de uso exclusivo da acessante para a conexão de novo acessante, da acessada para a conexão dos novos acessantes ou de transmissões, encontrava-se regidos pelo artigo 6º, 7º e 8º da Resolução Normativa 722 de 16. Inicialmente, percebo que, no caso concreto, poderia ser enquadrado tanto no artigo 6º, como foi pelas áreas técnicas em sua análise, ou se referenciar ao dispositivo do artigo 5.8.2 da seção 5.1 das regras de transmissão, em que atribui a transferência sem ônus à transmissora vencedora de licitação, dado que a subestação Tomé Açu foi realizada o acesso pela Equatorial Pará, uma distribuidora de energia elétrica, como no artigo 7º, com a utilização das instalações pela transmissora licitada conforme planejamento da expansão e com, consequentemente, o ressarcimento nos moldes do artigo 8º. Observando tanto o edital do leilão como o contrato de concessão, percebo que a decisão do processo licitatório foi pela atribuição da não onerosidade ao transmissor. Assim, conforme o regulamento, mesmo que não se atribuísse ônus à transmissora, era previsto o ressarcimento pelo novo acessante, que, no caso concreto, é a Equatorial Pará, a mineradora. No entanto, a redação constante no contrato de concessão assinado com a transmissora, o qual não consta a assinatura da mineradora, cria uma obrigação para a mineradora de transferir sem ônus os ativos sob propriedade resultante do seccionamento. Tal situação fática cria minimamente um imbróglio. Por outro lado, o consumidor não quer assumir custos por um ativo que não estará mais sob sua gestão. E, de outro, a transmissora não tinha expectativa de receber um ativo, a transmissora tinha uma expectativa de receber um ativo livre de qualquer ônus. Diante desse impasse, e tendo em vista que a renovação da LO constam diversas pendências e condicionantes que eventualmente atribuem custos relacionados ao ativo, entendo que existe necessidade de alinhamento entre as partes, razão pela qual julgo pertinente avaliar com mais a profundidade o pleito de concessão de 6 meses para o envolvimento, os envolvidos alinharem as pendências e condicionantes associados à licença de operação e deem continuidade à transferência de titularidade e seccionamento da instalação. Assim, tentando contribuir na construção do endereçamento da solução célere para o caso, passei a examinar os aprimoramentos normativos relacionados aos descontos de receitas associados à não disponibilização da íntegra do seu escopo contratual. Verifico que a Resolução Normativa 454 de 11 trouxe o conceito de desconto de receita por existência de pendência não impeditiva própria, visando incorporar incentivos ao ajuste do menor tempo possível, conforme se observa no voto do relator, de que deu origem à aprovação dessa normativa. A partir desse aperfeiçoamento, criou-se a situação não prevista quando a formulação da regra de impossibilidade de integração das partes segregadas do contrato, razão pela qual fez necessário deliberação da ANEEL, realizada aprimoramentos para permitir a entrada de operação comercial dissociada de instalações de transmissões licitadas. Esse debate deu origem ao despacho 2890, de 22 de junho de 2014, em que ratificou que, abro aspas, que a não conclusão de algumas das demais instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência não impeditiva própria na análise de entrada em operação comercial de determinada função de transmissão. Quando o aprimoramento da norma deu origem à Resolução 841 de 18, manteve-se a ideia de trazida no despacho 2809 de 14. No entanto, dissociou-se as características de pendência não impeditiva própria, atribuindo a pendência relativas à conclusão de modo o objeto contratado de concessão. De todo o exposto, percebo que a regulamentação foi evoluindo, se moldando às necessidades de integração.
e pode não alcançar todas as individualidades e nuances de caso específico. Retornando ao caso concreto, verifique que o contrato de concessão não segregou receitas pelas diferentes instalações previstas no leilão. Assim, a atribuição do valor ao seccionamento é uma estimativa proveniente de proporcionalização da RAP ofertada no leilão e, para o caso concreto, possui representatividade de 4,79% perante a receita associada ao contrato. Logo, o seccionamento é ponto sensível para a contratação, pois se trata de implantação de instalação que não ficará integralmente com a transmissora, mas possui valor significativo na RAP. De modo que a vigência de aplicação normativa ao longo desses 23 meses não se mostrou suficiente para incentivar a transmissora a conseguir viabilizar o seccionamento. É razoável supor que o entrave sobre o qual se encontra a ETEPA é sobremaneira maior do que o incentivo econômico previsto e imposto pela regulamentação. Assim, por entender que o comando regulatório não teve efetividade para o caso concreto, se mostrando apenas como um ônus econômico ao empreendedor, adicionado ao fato de que existe assimetria alocativa relacionada à remuneração do seccionamento e conjugado com o compromisso que o agente apresentou de, em 6 meses, evoluir nas tratativas, equilibrado, endereçar um waiver regulatório, proporcionando à ETEPA o recebimento de 100% da receita associada às demais funções de transmissão, à exceção da remuneração associada ao seccionamento da linha 230, de modo a promover fôlego financeiro às suas operações, buscando evitar o colapso financeiro que comprometa a prestação de serviço público concedido. Esclareço que afastamento provisório de regulamentação não traz consigo impactos expressivos ao consumidor, tendo em vista que não altera a confiabilidade atualmente submetida àqueles usuários. Adicionalmente, não afasta a submissão da transmissora à prestação de serviço adequado ou as ações de fiscalizações, porventura, instauradas a respeito do desempenho dessas instalações. Do ponto de vista operativo, em que pese o acesso da distribuidora não está sustentado pela topologia N-1, as cargas conectadas na subestação Tomé-Açu não estão expostas aos riscos de desabastecimento contínuo no caso de contingência da linha de transmissão, dado que, conforme procedimento operativo do ONS, é possível a transferência de carga pela rede de distribuição, rede da distribuidora. Adicionalmente, desde a entrada em operação desse empreendimento, esse sistema esteve submetido pelo menos a 12 perturbações momentâneas, cujo acesso da distribuidora não foi comprometido de maneira sustentada ao longo desse breve histórico de 23 meses de operação. No mais, como o afastamento proposto, o incentivo econômico permanecerá vigente, mesmo que de maneira amenizada, uma vez que, enquanto não ocorrer o seccionamento, aprimoramento propriamente dito, a transmissora permanecerá tendo a frustração de 4,79% da receita associada a este contrato, o que equivale aos valores da última resolução homologatória, R$ 1.383.000. 1.383 milhões, não, R$ 1.383.912. Complementarmente, visando acelerar a concretização do seccionamento e atender a configuração estabelecida pelo planejamento setorial o mais breve possível, entendo necessário eliminar eventuais discussões burocráticas que venham a ocorrer pelo lado do operador nacional do sistema, quando da integração dessas instalações. Assim, endereço determinação para que o ONS se abstenha de levar em consideração questões formais relacionadas à titularidade da linha de operação e da transferência da titularidade de ativos envolvidos no seccionamento da linha de 230, também pelo prazo de 180 dias. Esclareço que a LO da ETEPA, conjugada com a LO da Paragominas, atende todo o trecho necessário para a operação da linha 230. Teoricamente, com exceção do seccionamento, a transmissora faria jus ao TLD para os demais FTs integrados no âmbito do contrato. No entanto, como está sendo construída uma solução regulatória para
integração da FT 230. Caso ocorra o seccionamento e as pendências contratuais formais e burocráticas não sejam regularizadas no prazo estabelecido pela ANEEL, determina que o INS retorne todas as FTs associadas ao contrato de concessão 50 à condição de TLP, com a consequente percepção de 90% das receitas associadas às instalações de transmissão do contrato. Esse arranjo sinaliza a confiança do regulador nos entes regulados quanto à conformidade regulatória, mantendo os incentivos no caso de não cumprimento das condições de contorno desenhadas pela agência reguladora. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.2653, de 24, voto por 1. Dar provimento ao requerimento protocolado pela mineradora Paragominas S.A., no sentido de reconhecer a possibilidade da emissão do termo de liberação TLR para a função de transmissão LT 230kV, Vila do Conde, Tomé Açu, C1, dada a inexistência de pendência impeditiva própria por parte da empresa, por parte da empresa transmissora de energia Pará S.A. ETEPA, e não acompanhar a recomendação da Zaratec de obrigar a mineradora a pagar a receita não auferidas pela ETEPA. 2. Dar parcial provimento ao requerimento protocolado pela empresa transmissora de energia Pará S.A., no sentido de realizar o afastamento regulatório do dispositivo 7.1 da seção 3.2 das regras de transmissão no prazo de 180 dias, contado a partir da publicação da presente decisão. Determinar ao Operador Nacional do Sistema ONS a conversão dos termos de liberação com pendência, o TLP, em termos de liberação definitivo das integrações relacionadas ao contrato de concessão 50, a vigorar a partir da publicação da presente decisão e por um prazo de 180 dias. Determinar que o ONS, no prazo de 180 dias, contado a partir da publicação da presente decisão, se abstém de levar em consideração questões formais relacionadas à titularidade da licença de operação ou da transferência de titularidade dos ativos envolvidos no seccionamento da linha de transmissão. Determinar que o ONS retome todas as funções de transmissão associadas ao contrato de concessão 50, a condicional de TLP, caso, no prazo de 180 dias, contados a partir da publicação dessa presente decisão, as pendências contratuais formais e burocráticas associadas à função de transmissão da linha de transmissão, C1 não seja regularizada, é o voto. Em discussão a matéria. Eu só queria cumprimentar, diretor Tille, pelo exercício que você fez, assim como dito pelo Rodolfo, eu acho que os outros diretores, mas eu tive também reunida, né, com a empresa, e a gente vê que não é uma questão nada trivial, né, assim, é sobre a situação enfrentada pelas duas empresas, de alguma forma, e eu acho que também é um desafio com o qual a gente vai passar a se deparar cada vez mais nessas questões de seccionamento, né, então achei que foi uma solução ponderada, assim, que você encontrou e ainda dando um prazo, né, para, no fundo, de alguma forma, exigir uma diligência, né, naturalmente, dos agentes. E tem um detalhe nesse processo como um todo, desde que veio a mim, que eu gostaria de destacar. Primeiro, reforçar, agradecer as partes que tiveram muito boa vontade de compor. Mas o edital ele faz referência a uma norma da ANEEL, acho que, inclusive, na época que o Sandoval era superintendente. Resolução 722. Isso. A resolução ela faz referência a acesso não oneroso à linha de uma solução de dedicação exclusiva, mas não oneroso para o agente. E o edital faz não oneroso para a transmissora. Ele fez uma confusão. Então, ele criou, e aí, Procuradoria, ele criou um não oneroso acessando uma linha privada. E aí o edital fez parte disso, a transmissora de boa fé falou, olha, eu vou receber a linha sem nenhum tipo de ônus. E a norma não dizia isso, a norma dizia que era não oneroso para o acessante. Caso ele tivesse que fazer um bem, seria doado ao acessante. E aí gerou um impasse, e aí eu também fazer referência às áreas técnicas, tentaram construir uma saída que eu não concordei, mas acho que é meritoso ter uma solução. Difícil, um processo muito detalhoso, e aí a solução não veio só de mim. Registrar que eu participei com o ONS, a conversa com o ONS,
que também deu sugestões, as duas empresas. Eu acho que não é uma solução ideal, mas uma solução bastante plausível, a meu ver, foi construída. Bem, esse de fato foi um processo que o diretor Ricardo exerceu aí uma capacidade aí bastante louvável de construir uma convergência onde normalmente há divergências. Então, esse processo, essa resolução de fato, a resolução à época 722, eu gravei esse número, porque quando eu estava na SRT, em 2015, me informaram que tinha um decreto de 2005, que até então ninguém tinha ainda conseguido regulamentar de tão complexo que ele era. Mas aí, na SRT, na época, tinham pessoas competentes, dedicadas, e o Benedito estava lá e lembra bem dessa época, e que eu tive a oportunidade de aprender bastante com eles, porque tem um histórico na área de fiscalização, um histórico muito prático, mas a regulação é bem diferente. E eu aprendi muito na SRT, levei um pouquinho aí o meu pragmatismo usual e conseguimos, depois de 10 anos, Ricardo, regulamentar essa norma. Acho que foi um trabalho bem legal que a gente conseguiu fazer na SRT. O Giacomo também estava lá no fundo, me ajudou bastante, nos ajudou bastante com toda a equipe que estava lá. E nós tivemos um outro caso que envolvia uma conexão também no estado do Pará, se eu não me engano, onça-puma, e que tinha um imbróglio muito parecido com esse, seccionava uma linha de interesse restrito de um consumidor livre, e lá era muito comum, porque é uma região com grandes potenciais minerários, e que, naquele momento, para viabilizar aqueles negócios, havia necessidade do próprio consumidor fazer a sua linha de interesse restrito. E, em alguns casos, naquela época, a linha não estava dentro dos padrões da rede básica, ela se deteriorou com o tempo. Me recordo que era um cabo de fibra ótica que não existia mais. Então, quando a empresa se conectou, ela tinha que fazer o cabo de fibra ótica. E aí começou todo um imbróglio, porque o consumidor deveria ter mantido a sua obrigação de ter o cabo. A exemplo daqui, o consumidor deveria ter a sua licença de operação emitida. Não, ele tinha. Ele tinha? Essa é uma primeira confusão e foi defendida pela então parte... Perdoe. Até onde eu sabia, ela não tinha. Ele tinha a licença. A licença... isso é um caso muito comum, isso eu posso dizer, porque quando eu estava no Eletronorte, como também opera muito no Pará, a gente era muito comum. Antes de vencer a licença, você faz o pleito e apresenta os documentos. Perfeito. E aí ela vence, mas ela continua, ela é renovada, fica renovada automaticamente. Então ela está vencida, mas está valendo. Só que tinha 9 anos. Entendi. Perfeito. Aí, nesse inteirinho, renovaram. Aí teve a renovação. Mas, para fins de efetividade, a licença ela estava vencida, mas estava efetiva. Essa foi a primeira confusão, e destacou na sustentação, o Rodolfo destacou isso na sustentação oral, a licença ela estava válida. Perfeito. Tá? Esse é um ponto... oportuno. Ela estava vencida, mas estava em processo de renovação, com 9 anos. É uma discussão bastante complexa. Ali é uma área indígena, então tem todo um contexto por trás disso, mas destacar isso tem que ser, eu acho que tem que ser lembrado, que em momento nenhum a mineradora estava operando sem licença de operação. Obrigado, Ricardo, pela retificação. Mas, assim, ao fim e ao cabo, o que eu queria realmente ressaltar é que, de fato, é um tema complexo. A exemplo da outra discussão, essa talvez até nem foi tão mais complexa, talvez pela habilidade do relator, ou talvez porque nós já tínhamos exercido alguns exercícios no caso anterior. De fato, se conseguiu, e é o que importa nesse momento agora. Então, eu também já queria me associar à diretora Agnes e parabenizar o relator pela construção que traz aqui para a deliberação do colegiado. Muito bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu dar provimento ao requerimento protocolado pela Mineração Paragominas S.A., no sentido de
reconhecer a impossibilidade da emissão do termo de liberação de receita, TLR, para a FTLT 230 kV, Vila do Conde, Tomé Açu, Circuito 1, dada a existência de pendência impeditiva própria por parte da empresa transmissora de energia do Pará, ETEPA, e não acompanhar a recomendação das áreas técnicas no sentido de obrigar a MPSA, Mineração Paragominas, pagar receitas não auferidas pela ETEPA. Dar parcial provimento ao requerimento protocolado pela empresa transmissora de energia do Pará, ETEPA, no sentido de realizar o afastamento regulatório do dispositivo 7.1 da seção 3.2 das regras de transmissão pelo prazo de 180 dias, contados a partir da publicação da presente decisão. E demais itens, conforme prolatado pelo diretor relator. Próximo item. Próximo item é o item 5, processo 48.500.007306/2025. Pedido de medida cautelar protocolado pelas empresas Humaita Solar 1 a 13 Empreendimentos S.A., com vistas a determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que não considere as centrais geradoras fotovoltaicas, as UFVs Humaita Solar, para fins do cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão do ciclo 2025-2026 e não efetue qualquer cobrança, a qualquer título, no âmbito dos contratos de uso do sistema de transmissão, até o julgamento do mérito do requerimento administrativo apresentado pelas requerentes. Diretor-relator Ricardo Lavorato Tille. No dia 25 de fevereiro de 2025, a empresa Humaita Solar de 1 de 1 a 8 empreendimento S.A. apresentar requerimento administrativo de tutela cautelar antecedente, requerendo a o deferimento de tutela cautelar antecedente nos termos para determinar que o ONS que 1. Não considera o FV Humaita Solar para fins do cálculo da TUST do ciclo 25-26 e 2. Não efetue qualquer cobrança a qualquer título no âmbito do custe, tal como não se limitando a EUST ordinário nos encargos de postergação do custe e ou multas rescisórias até o julgamento do mérito da presente requerimento administrativo e B. Que seja possibilitados as requerentes são logo concluídas as tratativas com a Codevasf ou, em caso de demora para tanto, assim que constatada a inviabilidade da implantação do FV Humaita Solar pelas requerentes e a complementação da presente requerimento administrativo para, alternativamente, requerer que, nos termos do artigo 19 da Lei 13.360, seja reconhecido excludente de responsabilidade para 1. Alterar o cronograma de implantação do FV Humaita e adequar o prazo de início do uso do sistema de transmissão constante do custe para os seguintes datas. E 2. Revogar as autarcas de titularidade das requerentes sem aplicação de quaisquer penalidade e rescindir o custo, sem aplicação de qualquer penalidade e multa rescisória. No dia 28 de fevereiro de 25, na 8ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição do Processo, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria. No dia 10 de março de 25, após solicitação da minha assessoria, se reuniu com os representantes legais da empresa para tratar do pedido da medida cautelar e o relatório. Temos sustentação oral, então, Procuradoria. Bom, aqui trata-se de um pedido de medida cautelar e a análise é pautada pelos requisitos da fumaça do bom direito, do perigo da demora e reversibilidade da medida. Não houve uma consulta formal à Procuradoria, mas pelos elementos que constam do voto do relator, eu entendo que, de fato, não há o preenchimento dos requisitos para a concessão da cautelar, especialmente da formação do bom direito, porque a alegação que é feita pelo agente é de que haveria uma questão fundiária que por conta da Codevasf, mas essa questão fundiária, pelo que se nota lá do relatório e do voto relator, ela é anterior à outorga, né? Então, isso já deveria ser do conhecimento do próprio agente. Não é um fato superveniente que teria impedido a implantação da usina. Então, numa análise perfunctória, também entendemos que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da cautelar. Trata-se de análise de medida cautelar
pedido de medida cautelar protocolado pelas empresas Humaitá Solar de 1 a 8, Empreendimentos S.A., com vista a determinar o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que não considera a central geradora fotovoltaica Humaitá Solar para fim de cálculo das tarifas do uso de transmissão TUST do ciclo 25-26 e não efetue qualquer cobrança a qualquer título no âmbito dos contratos do uso do sistema de transmissão CUST até o julgamento do mérito do requerimento administrativo apresentado pelas requerentes. O complexo fotovoltaico Humaitá Solar de 1 a 8, agora está certo com acento, foi otorgado a Humaitá Solar Empreendimentos de Participação Limitada por meio da resolução no 1013-032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 até a 44, respectivamente, todas de 8 de novembro de 22, sob o regime de produção independente de energia, o PI, enquanto localizado no município de Juazeiro, estado da Bahia. Narra a requerente que, em 23 de junho de 21, celebrou um instrumento particular de concessão do uso de imóvel com a área suficiente para a implantação de 13 centrais geradoras de fotovoltaica com autodeclarados proprietários do imóvel. Prossegue alegando que, nos termos do artigo 21 e 22, nos anos de 21 e 22, procedeu com as ações necessárias ao desenvolvimento do projeto, em especial no que se refere à regularização dos aspectos fundiários do imóvel onde o empreendimento será instalado. A Humaitá Solar também informou que, em 12 de abril de 24, formalizou junto aos proprietários a substituição do contrato de concessão de uso, de cessão de uso de imóvel pela escritura pública de constituição de direito real de superfície sob a justificativa de trazer mais segurança jurídica ao desenvolvimento do projeto. Em 11 de junho de 24, após solicitar a pré-notação na escritura pública junto ao Registro Geral de Imóveis de Juazeiro, na Bahia, a empresa foi informada através da nota devolutiva número 700 sobre a impossibilidade do registro. O cartório explicou que, em 12 de abril de 24, recebeu o ofício 101 de 24 da 6ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, relatando a existência de uma ação de desapropriação contra o espólio de Domingos Martins Duarte, antigo proprietário do imóvel, incluindo uma liminar na emissão de posse. Na mesma data, a requerente tomou conhecimento da existência de um decreto de 30 de janeiro de 2008, por meio do qual o então presidente da República declarou utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Codevasf das áreas de terras do imóvel em que a requerente pretende instalar o empreendimento. Prossegue informando que também tomou conhecimento da ação de desapropriação de 2013, ajuizada em 30 de janeiro, em trâmite perante a Vara Única da Subseção Judiciária de Juazeiro da Bahia e confirmou a existência de decisão liminar de emissão possessória em favor da Codevasf, datada de 8 de abril de 2013, o que poderia inviabilizar o desenvolvimento do projeto. Por fim, informo que está tentando resolver a questão amigavelmente, inclusive por meio de processo de solução consensual número 127 de 2025, com o Tribunal de Contas da União. Porém, sustenta que tal pode impactar diretamente no cronograma das obras do empreendimento e afetar a data do início da execução do contrato de uso do sistema de transmissão CUST, contratado para dia 1º de fevereiro de 2026. Diante dos fatos narrados, a requerente ingressou com o presente pedido de medida cautelar, objetivando que seja determinado que o ONS 1 não considere a UFV Humaitá Solar para fins de cálculo da TUST no ciclo 25-26 e 2, não efetue qualquer cobrança a qualquer título no âmbito da CUST, tal como, mas não se limitando ao EUST ordinário, aos encargos de postergação da CUST e à multa rescisória até o julgamento do mérito do presente requerimento administrativo. De acordo com a análise que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar, haja vista a ausência dos pressupostos legais, e encaminhar os autos para a análise de mérito pela Superintendência de Concessão e Permissão e Autorização de Serviço de Energia Elétrica, SE, facultando a requerente complementar o pedido de excludente de responsabilidade. Como é sabido, a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é definida pelo artigo 45 da Lei 9784,
de 29 de janeiro de 99, podendo ser concedido de ofício ou mesmo sem prévia manifestação de interessado exigindo-se motivação expressa. Além disso, aplica-se supletivamente os processos administrativos, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105, de 16 de março de 15, que, em seu artigo 300, prescreve ser possível a concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela ou de urgente, desde que presentes, 1. A probabilidade do direito, chamada fumaça do bom direito, isto é, plausibilidade do direito na tese alegada. 2. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, chamado perigo em mora ou perigo da demora, caracterizado pela existência de um dano eminente e irreparável, acaso o pedido não seja julgado liminarmente. E 3. A reversibilidade da medida, na qual impõe a impossibilidade de concessão de medidas cautelares, caso haja receio da medida não poder ser revertida em julgamento de mérito. Assim, é necessário que os 3 requisitos estejam presentes cumulativamente para que a cautelar seja concedida. Isto posto, em juízo cognitivo sumário, limito-me, neste momento, a analisar somente a presença dos referidos requisitos. Da fumaça do bom direito. Como a probabilidade do direito, a requerente alega que a origem da impossibilidade de utilização do imóvel onde se pretende instalar o complexo fotovoltaico decorre do ato do poder público em razão da publicação do decreto de 30 de janeiro de 2008, que declarou utilidade pública àquelas áreas de terra, bem como em razão da ação de desapropriação manejada pela Codevasf, em análise perfunctória, as medidas cautelares, apesar de alegações apresentadas, julgam não ser prudente ao acolhimento do pedido. Para o deferimento do pleito, seria necessário reconhecer, já nesse juízo de cognição sumária, fatos caracterizadores como excludente de responsabilidade, o que, ao meu ver, não se mostra adequado em razão da análise superficial inerente a uma avaliação cautelar. Além disso, nessa análise primária, constato que o decreto emitido pelo presidente da República é datado de janeiro de 2008 e a ação declaratória movida pela Codevasf em face do espólio do antigo proprietário do imóvel é datada de 2013. Fatos esses que deveriam ser de conhecimento do empreendedor. A priori, a localização de um empreendimento fotovoltaico é de escolha do empreendedor, ao que definir o seu local de instalação. Deve considerar todas as condições necessárias à implantação das usinas, realizando uma pesquisa necessária e certificar-se que as áreas de terra realmente viabilizará a construção do empreendimento, objetivando mitigar eventuais riscos. Apenas a título ilustrativo, em rápida consulta ao processo judicial número 476 de 2013, que é público e plenamente acessível a qualquer interessado, constatei que, desde julho de 2003, uma das herdeiras do antigo proprietário, a senhora Edinalva Viana Duarte, que também qualificou o instrumento particular de concessão de uso e outros pactos e a escritura pública de constituição de direito real de superfície em favor do requerente, possui ciência da ação e seu objeto, em razão da manifestação apresentada naqueles autos. Ainda assim, mesmo diante da existência da ação judicial de fácil acesso pela internet, cujo objeto é de desapropriação do imóvel e consta, e com a exigência do decreto que declara a utilidade pública àquela área de terra, a requerente prosseguiu com a negociação e assumiu os riscos do negócio. Portanto, ao menos inicialmente, não vejo como se reconhecer precariamente em sede cautelar a existência de ato do poder público cuja responsabilidade não se pode ser atribuída ao requerente. Ressalvo que a questão específica do caso concreto deve ser e serão analisadas no decorrer da instrução processual, após o escrutínio técnico da SCE, o que permitirá a eventual revisão deste entendimento quando o julgamento do mérito, se ficar comprovada a existência de fato excludente de responsabilidade. Dessa forma, ao menos na análise de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela requerente, de modo que encaminho no sentido de indeferir a cautelar. Além disso, conforme se verá adiante, também não vislumbro a presença dos requisitos do perigo in mora, o que corrobora o indeferimento do pleito. Do perigo da demora, consonante destaca anteriormente a concessão de medidas cautelares
requer a presença cumulativamente indissociada dos requisitos essenciais, a probabilidade do direito, o perigo da demora e a reversibilidade da medida. A ausência de um dos requisitos já é motivo suficiente para o indeferimento do pleito. Apesar disso, enfrentarei também os requisitos do perigo em mora. Analisando o perigo da demora, destaco que o módulo 5, seção 5.1, item 4.7 das regras de serviço de transmissão possibilita ao outorgante solicitar perante o ONS a postergação da data do início da execução do curso por até 12 meses, desde que a solicitação seja feita perante o operador até 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada e desde que não tenha havido investimento na rede associada ao acesso solicitado. Portanto, diante da possibilidade regulatória para a mitigação dos riscos colocados a requerente, sem a necessidade de intervenção da ANEEL, a existência de prazo razoável para o entendimento do previsto na norma e atingir o fim necessário pleiteado pela requerente, também não vejo como presente os requisitos do perigo da demora. Em razão desses fatos, diante do caso concreto, concluo que não estão presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual não resta outra alternativa senão indeferimento da cautelar pleiteada dispositivo. Diante disposto que com os processos 48.500.7306 de 25, voto por indeferir o pedido de medida cautelar protocolado pela Humaitá Solar de 1 a 8 empreendimentos SA, com vista a determinar que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que não considere as centrais geradoras fotovoltaicas UFV Humaitá Solar para fins de cálculo das tarifas do uso do sistema de transmissão ATURG no ciclo 25-26 e para que não efetue qualquer cobrança a qualquer título no âmbito dos contratos de uso do sistema de transmissão CUST. E 2, encaminhe os autos à Superintendente de Concessão de Permissões e Autorização de Serviço de Energia Elétrica, SE, para análise de méritos relativos aos argumentos excludentes de responsabilidade. É o meu voto. Em discussão a matéria. Em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu indeferir o pedido de medida cautelar protocolado pela Humaitá Solar 1 a 13 Empreendimentos S.A., com vistas a determinar o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que não considere as centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs, Humaitá Solar, para fins do cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSTES, do ciclo 25-26, e para que não efetue qualquer cobrança a qualquer título no âmbito dos contratos de uso do sistema de transmissão CUSTES. E 2, encaminhar os autos para a SCE, Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, SCE, para análise de mérito relativo aos argumentos de excludente de responsabilidade. Próximo item. Próximo item é o item 11, processo 48.500.001154/2024, recursos administrativos interpostos pela Autódromo Energética S.A. e pela Boa Fé Energética S.A., em face, respectivamente, dos despachos 3083 de 24 e 3084 de 24, emitidos pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT, que mantiveram as penalidades de multa aplicadas pelos autos de infração número 10 de 24 e 11 de 24. Diretor-relator, Ricardo Lavorato Tille, e há um pedido de sustentação oral para este item. Se tratando de um processo que estava no bloco e está disponível desde quinta-feira, eu peço vênia para ir direto à sustentação oral. Certo. A sustentação oral será realizada pelo senhor Urias Martiniano Garcia Neto, representante da Boa Fé Energética S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar as mulheres que compõem a mesa, os demais diretores, e trazer alguns pontos relevantes sobre a apresentação. Acho que basicamente a aplicação de penalidade ela está alavancada em 2 fatos: sobre a não realização da inspeção de segurança especial e sobre a não implantação do PAI. Adentrando ao primeiro item, acho que é importante tecer um comentário extremamente relevante, é que a inspeção especial ela deveria ter sido realizada
no evento que aconteceu no Rio Grande do Sul de setembro de 2023, ou seja, no momento daquela cheia que nós tivemos, daquela catástrofe presenciada no estado e posteriormente em maio. Então tem alguns pontos importantes aqui que a gente traz para a discussão e que são relevantes, né? A área técnica entendeu pela aplicação da penalidade em decorrência do fato das usinas não terem realizado a inspeção de segurança especial. Tem alguns pontos importantes que a gente gostaria de trazer para a discussão, os quais são: o primeiro ponto é: houve, de fato, e isso está comprovado no processo administrativo, que foi realizada uma inspeção da barragem. A inspeção especial ela não foi realizada porque a usina estava vertendo, ou seja, além da impossibilidade fática de realizar essa inspeção, eu também colocaria em risco os técnicos para fazerem essa inspeção. Segundo ponto, também muito relevante, se eventualmente a empresa optasse por fazer a inspeção especial, além de não ter um diagnóstico completo e preciso, existiria ali um risco para a equipe técnica, né? Então, a gente teria um risco para a equipe técnica. Então, para que não fosse feito algo totalmente protocolar, a empresa entrou em contato com a STF por meio de contato telefônico e solicitou, informou a necessidade de postergação da realização dessa inspeção. E aqui é importante trazer trecho do ofício da área técnica 438 de 2023, cuja conclusão é: cabendo-lhe, né, permita ler somente o trecho que está grifado, cabendo-lhe a avaliação, a empresa, né, a companhia, sobre as melhores condições para a realização da inspeção. Então, veja, a empresa não optou por uma mera liberalidade de não fazer a inspeção especial no prazo de 10 dias. Ela optou, pelo que eu já coloquei para vocês, pela necessidade de trazer mais segurança pela equipe, pela atuação de uma boa-fé, informou de forma antecipada a agência reguladora e para não fazer um documento meramente protocolar. Então, o que a empresa fez na sequência, quando foi possível fazer essa inspeção? Ela contratou uma equipe técnica, fez a inspeção e não se vislumbrou nenhum risco à segurança da barragem. Veja, aqui um ponto importante para que a gente traz para a discussão é que aqui não se discute a essencialidade da inspeção, mas o momento em que ela deveria ser feita. E aí, nessa linha, quando a gente debruça sobre a regulação da ANA, também trazendo um paralelo, ela não traz um prazo, ela não prevê um prazo para realização da inspeção especial. Então, veja, a não observância do prazo aqui, além dos fatos que já foram narrados, elas estão ancoradas nos princípios da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade e nos artigos 4 da Lei da Agência Reguladora e também da liberdade econômica. Então, ao passo em que o agente não faz essa inspeção especial, ele não faz pelas impossibilidades ali decorrentes. E quando a gente invoca institutos jurídicos, né, não obstante os princípios esses que a agência reguladora ela tem obrigação de observar, a gente também tem a incidência do nexo de causalidade, ou seja, a não realização da inspeção especial, ela se deu por um fato alheio à atuação das usinas. Não foi uma mera liberalidade ou um descuido da companhia. E também a gente entende pela incidência do caso fortuito e força maior. Basicamente, elencado em 4 fatos, né? Eu tenho as fortes e atípicas chuvas do Rio Grande do Sul, eu tenho um evento considerado de calamidade pública, o risco à equipe multidisciplinar para fazer essa análise e o não cumprimento do prazo. Veja, nesse cenário, ao desconsiderar os fundamentos que aqui foram apresentados, a gente aplica ao agente uma penalidade que representa um valor significativo para a companhia. Então, a primeira parte da discussão é referente à inspeção especial. Um outro ponto também, e esse é um ponto que vem em discussão no âmbito da agência reguladora, é o prazo de implantação do PAI. Existe uma discussão não só no âmbito desse processo, mas em outros processos que tratam do prazo da implantação. E quando a gente debruça sobre a regulação vigente, trazer esse insight primeiro sobre a regulação vigente, sobre a legislação, não existe um prazo estabelecido para a implantação do PAI. Existe um prazo, usinas
existentes, não existe esse prazo. Então, um ponto importante aqui para trazer um pouquinho do histórico da implantação do PAI pela Autódromo e pela Boa-Fé. Elas eram classificadas como tipo C, houve um processo de um estudo de downbreak. Nesse estudo, verificou-se uma mancha de inundação, ou seja, a usina foi reclassificada. E, ao passo que ela foi reclassificada, ao longo de 4 anos, ela veio adotando diversas medidas para a implantação do PAI. E isso precisa ficar muito claro aqui internamente, que a implantação do PAI ela não depende somente da empresa, ela não depende da companhia, ela depende também de órgãos da Prefeitura, da Defesa Civil, o que impõe dificuldades relevantes à sua conclusão. Ou seja, ela foge da área ordinária do empreendedor. Ponto importante ser estabelecido também, quando a gente debruça sobre a própria resolução normativa da ANEEL, Resolução 1064, ela não estabelece um prazo para a sua aplicação. Inclusive, ela faz uma abordagem dizendo que a revisão periódica da segurança, né, a obrigação do agente ali é cumprir com aquelas recomendações. E na revisão periódica da segurança de barragem dessas usinas, o prazo era 2027. É importante citar ainda que, na exposição de motivos, foi apresentado um despacho, que é o despacho 637. A gente entende que esse caso ele não se aplicaria porque ali não foi identificado nenhuma ação adotada para a implantação do PAI. Aqui foram diversas medidas foram adotadas e as medidas que não foram viabilizadas no momento do auto de infração, elas não ocorreram porque existiam questões que precisavam ser aprovadas pela Defesa Civil e pelas respectivas prefeituras, o que impõe uma dificuldade maior aos agentes. Ou seja, além de todo esse cenário, a gente traz um fato relevante para essa agência, para essa diretoria, que é a apresentação de todas as evidências da efetiva implantação. Então, em 8/1/2025, as companhias apresentaram, por meio do protocolo, evidências que demonstram a implantação, a efetiva implantação do PAI, não obstante a discussão aqui levantada. Para concluir, a Abragel ela trouxe um parecer juntamente com a Abrage, né, e realizou uma reunião com a área técnica, cuja conclusão da opinião legal apresentada pelo escritório por um outro escritório foi que, nos casos de usinas existentes, não há um prazo para a implantação. Não existe um prazo. Então, no nosso entendimento, a aplicação de penalidade pela não implantação, ela carece de fundamentos legais. Concluindo aqui os pontos abordados, a gente entende que essa discussão que está sendo trazida para as associações, ela tem um efeito de impactar o presente processo, motivo pelo qual nós precisamos garantir a aplicação do princípio da isonomia. Entendemos que as penalidades não são devidas, mas caso essa agência reguladora, caso a diretoria entenda que essas penalidades, que houve de fato um descumprimento, a gente requer que haja conversão em advertência, seja pelo fato da inspeção especial ela não ter sido realizada por uma questão de segurança da equipe técnica e uma impossibilidade técnica de se viabilizar essa inspeção, e pelo fato do PAI, além de ter sido implantado no prazo de 4 anos, muito menor do que vem até se manifestando a agência reguladora sobre eventuais descumprimentos dos agentes, o PAI foi efetivamente implantado pelas usinas. Então, o nosso pedido do recurso é para que seja afastada as multas impostas às usinas, tá? Um pedido subsidiário para que seja convertido em advertência ou que esse processo seja suspenso, pelo menos a questão do PAI, até que haja uma definição da discussão apresentada pela Abragel, junto à agência reguladora. Agradeço a disponibilidade. Obrigada, Procuradoria. Bom, a Procuradoria, primeiro agradeço a manifestação do Dr. Urias, informo que a Procuradoria não foi consultada nesse processo, mas também, lendo o voto, e apesar das bem lançadas razões do Dr. Urias aqui na tribuna, não identifiquei no voto nenhuma questão jurídica que não tenha sido enfrentada de modo adequado. Obrigado, procurador. Também cumprimentar o doutor Urias pela sustentação oral. Esse voto estava no bloco e esse voto
os argumentos trazidos pelo doutor Urias já foram abordados pela nota técnica, também traz o meu voto. Então, peço vênia para ir direto ao dispositivo. Diante disposto do que consta do processo 48.511/54, voto por conhecer os recursos administrativos interpostos pelo Autódromo Energética S.A. e Boa Fé Energética S.A. em face do respectivo despacho 3.083, 3.084 de 24, emitido pela Superintendente de Fiscalização Técnica de Serviço de Energia Elétrica SFT, que mantiveram as penalidades de multa aplicadas pelos autos de infração número 10 e 11 e no mérito negar esse provimento. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também. Não, é verdade. Eu voto com o relator. E eu voto com o relator também. Então, a diretoria, por unanimidade, decidiu, em face... Deixa eu ver onde que está ali. Decidiu... Conhecer os recursos administrativos interpostos pela Autódromo Energética S.A. e Boa Fé Energética S.A. em face, respectivamente, dos despachos 3083 e 3084 de 2024, emitidos pela Superintendência de Fiscalização Técnica e Serviços de Energia Elétrica SFT, que mantiveram as penalidades de multa aplicadas pelos autos de infração número 10 e 11 de 24 e, no mérito, negar-lhes provimento. Próximo item. Bom, o próximo item é o item 2, né, que foi solicitado vista em mesa da diretora Ludmila, que é o processo do item 2, 48.500.003323/2024, reajuste tarifário anual da Light Serviços de Eletricidade S.A., a vigorar a partir de 15 de março de 2025. O relator foi o Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva e o vista em mesa da diretora Ludmila. O voto está carregando no SICO? Deixa eu só ver se... É porque eu fiz uma alteração num parágrafo. Não, depois do 23, eu incluí um parágrafo. Virou um novo 23? Não, surgiu um 24, depois da tabela. Peraí. Esse é o do relato. Acho que subiu. Deixa eu só confirmar aqui. Pode abrir. Já abriu? Obrigada. Em relação ao relatório, é só dizer que adoto integralmente o relatório do relator e acrescentando a manifestação do Conselho de Consumidores. Partindo para a fundamentação, trata-se do resultado do reajuste tarifário anual de 2025 da Light, a vigorar a partir de 15 de março de 2025, calculado em conformidade com as disposições legais e normativas pertinentes, segundo as regras estabelecidas no contrato de concessão de distribuição e de acordo com o PRORET. Conforme destacado pelo diretor relator, o RTA de 2025 da Light conduz a efeito médio de menos 11,96%, de acordo com a proposta apresentada pela nota técnica da STR. Quanto ao cálculo da RTA, tem integral concordância, adotando a análise apresentada pelo diretor. Adicionalmente, o voto do diretor relator apresenta análise para o pedido de diferimento realizado pela distribuidora. Considerando o impacto tarifário médio de menos 11,96% em 2025 e a projeção de efeito médio de mais 9,94% para 2026, apresentado pela STR. A Light solicitou diferimento positivo, de modo a tornar o índice de 2025 próximo a zero. Já o Conselho de Consumidores posicionou-se nos seguintes termos.
assim equilibrando os interesses dos consumidores da área de concessão da Light diante das incertezas associadas ao processo judicial em andamento e com vistas a se evitar a indesejada volatilidade tarifária, este Conselho se posiciona favorável ao diferimento parcial do RTA 2025 da Light, equivalente ao efeito tarifário gerado pela saída do componente financeiro de PIS/COFINS, considerado no processo anterior, e a entrada de novo componente financeiro aplicado no processo em curso, tornando nulo o efeito das demais parcelas do reajuste tarifário. De início, destaco que compartilho as preocupações do diretor-relator, da distribuidora e do Conselho de Consumidores com a volatilidade tarifária, que não é benéfica para a prestação do serviço nem para os consumidores. Com isso em mente, o relator manifesta concordância com a proposta da distribuidora, embasando-se, em breve síntese, na possibilidade de processos judiciais e administrativos interferirem nos índices futuros, notadamente a ADI 7324, em julgamento pelo STF. Segundo a distribuidora, a estratégia pensada com o diferimento foi criar uma espécie de reserva tarifária para lidar com possíveis aumentos tarifários decorrentes do julgamento dos processos administrativos e judiciais. Acerca do julgamento no STF, que julga a constitucionalidade da Lei 14.385, que definiu a restituição dos valores das ações tributárias em favor das distribuidoras, a Light defende que o eventual provimento do pleito e a aplicação do prazo prescricional na devolução do PIS/COFINS para o consumidor traria impacto tarifário relevante. Nesse cenário, seria prudente diferir a redução tarifária para evitar sobressaltos tarifários futuros. Entretanto, embora entenda que o caso exige atenção e acompanhamento, o diferimento solicitado somente evita a volatilidade tarifária se os impactos hoje hipotéticos efetivamente se concretizem. Ou seja, trata-se de caso ainda em julgamento, cujo resultado ainda é incerto, bem como seus efeitos nas tarifas dos consumidores. Portanto, entendo que o processo judicial em curso não deve balizar a decisão de diferimento pretendido pela Light, visto que as incertezas em relação ao desfecho do processo judicial não são suficientes para privar os usuários das reduções tarifárias. Melhor explicando, uma preocupação relevante na aplicação de reduções tarifárias, como a que se observa, é a possibilidade de forte aumento tarifário no futuro, resultando em um efeito indesejado de grande variação da tarifa. Não raramente, reduções tarifárias são provocadas por efeitos conjunturais e transitórios, notando-se variação tarifária indesejada após cessarem. Compreendo a preocupação da distribuidora e do diretor-relator em relação à devolução dos créditos tributários. Entretanto, o diferimento integral de seus efeitos também pode gerar efeito indesejado de variação na tarifa no futuro, caso não se concretizem as previsões apresentadas pela distribuidora. Além disso, para o potencial problema citado, há outras medidas a serem consideradas. Nada impede que haja diferimentos negativos caso esses fatores causem impactos tarifários excessivos no futuro. Ou seja, caso os riscos citados venham a se concretizar, a distribuidora também pode pedir diferimento para assegurar a estabilidade tarifária. Isso seria mais eficaz e prudente do que promover um diferimento atualmente, no momento em que esses fatores ainda são incertos. Ainda sobre a variação tarifária para os próximos ciclos tarifários, torna-se importante ponderar que parte do índice negativo decorre de reduções estruturais na tarifa, tais como o encerramento do contrato bilateral firmado junto ao TE Norte Fluminense e a quitação das contas Covid e escassez hídrica. O efeito econômico do reajuste tarifário e, portanto, estrutural, seria uma redução de 3,4% das tarifas, com contribuição muito relevante no fim do contrato com a UTE Norte Fluminense, que contribui para uma redução de 4,3% das tarifas. Trata-se de efeito permanente, ou seja, não haverá em 2026 ou 2027 a volta desse contrato, dado sua quitação integral por parte dos consumidores da Light. Assim, o foco deve ser reduzir a volatilidade tarifária, evitando o distanciamento excessivo entre a tarifa praticada e aquela que efetivamente reflete o custo do serviço, sob pena de sobressaltos tarifários futuros para aproximar os valores. Com esse objetivo, a ANEEL instaurou a consulta pública número 8 de 2025, trazendo critérios objetivos para aplicar diferimentos e evitar volatilidade tarifária. Embora ainda passível de aprimoramentos, resultado do processo natural de participação pública, trata-se de proposta de metodologia em fase de discussão com a sociedade para tratar casos excepcionais, como o caso concreto do reajuste de 2025 da Light, balizando a decisão de diferimento com foco em evitar volatilidade. Como bem disse o relator,
Ainda que a regulamentação final do tema esteja em debate na consulta pública 8 de 25, os critérios técnicos já propostos permitem uma avaliação objetiva e fundamentada do pleito. Em linhas gerais, a proposta da CP8 de 2025 traz 3 critérios a serem atendidos para a concessão do diferimento, dos quais, conforme bem destacou o diretor-relator, 2 são observados. O índice atual inferior a -4 e média do índice atual e do índice anterior inferior a 1,6. O terceiro critério visa evitar o citado efeito reflexo de variações expressivas em processo tarifário seguinte. Conforme esclarecido no voto condutor da abertura da CP8, o critério exclui os casos em que o diferimento provoque a variação de tarifa maior no ano seguinte. Em outras palavras, seriam elegíveis os casos em que a expectativa de variação tarifária para o ano subsequente seja inferior à do ano corrente. A aplicação do critério para diferimentos positivos, como ora citado, também é explicitada na nota técnica 198, que instruiu a abertura da CP. Portanto, o critério não trata de impactos tarifários, mas da variação tarifária, e se propõe a limitar não apenas aumentos tarifários futuros, mas também reduções acentuadas de tarifa causadas por diferimentos. No caso em tela, eventuais volatilidades excessivas decorrentes do eventual sucesso no processo judicial e dos efeitos tarifários esperados na revisão tarifária ordinária prevista para 2027 devem ser avaliados quando esses fatores forem conhecidos ou previsíveis. Assim, o processo tarifário de 2026 seria o momento mais adequado para se considerar como tratar o valor financeiro diferido em 2025, considerando os efeitos previstos para a RTP de 2027. Isso não implica, entretanto, que os efeitos previstos para 2027 devem ser desconsiderados nesse momento. É provável que haverá pressão tarifária em futuro próximo na laje, em que seja a ação da ANEEL para atenuar a eventual volatilidade. O que se discute é o momento a ser diferido o montante a ser diferido para precaver-se quando esse momento chegar. Embora a distribuidora defenda atuar com máxima precaução e promover diferimento de quase toda a redução tarifária a ser percebida pelo consumidor, entendo que as incertezas citadas pela própria empresa demandam o diferimento dentro de critérios estabelecidos com base em nossa melhor convicção. Nesse sentido, considero uma decisão mais fundamentada que observa as preocupações exaradas pelo Conselho de Consumidor, utilizar a métrica proposta na CP8 de 2025, o que resultaria num diferimento no valor de 893,23 milhões, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,76%, conforme tabela a seguir. Tal encaminhamento observa as preocupações exaradas pelo Conselho de Consumidor, que se manifestou favoravelmente a um diferimento parcial, equivalente ao efeito tarifário da saída do componente financeiro de PIS/COFINS, considerado em 2024, e da entrada do novo componente financeiro, o que significaria em torno de 0,85 bilhões. Por todo exposto, encaminho um voto no sentido de aprovar o resultado do reajuste tarifário anual de 2025 da Light, nos termos da nota técnica 54, acolhendo parcialmente o pleito da Light de diferimento, incorporando um diferimento positivo no valor de R$ 893.226.702,02 a ser alocado na TUSD Fio B, o que conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 5,76%, sendo de menos 2,08% para os consumidores em alta tensão e menos 7,19% para os consumidores em baixa tensão. É o dispositivo, diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.00.3323/2024-26, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Light a vigorar a partir de 15 de março de 2025, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,76%, sendo 2,08% para os consumidores em alta tensão e menos 7,19% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Light. Estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE Light, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Homologar um passivo regulatório para a Light,
no valor de R$ 893.226.702,02, a ser atualizado pela taxa Selic e que deve ser reavaliado no próximo processo tarifário da companhia. Em discussão? Obrigado, diretora Agnes. Diretora Ludmila, eu ouvi com atenção o voto e também li o voto que havia sido há pouco colocado no SICOR. Eu gostaria apenas de fazer algumas considerações em relação ao que foi trazido no voto vista, porque, na prática, estamos com preocupações idênticas, mas com encaminhamentos distintos por conta da extensão do eventual diferimento, de qual seria o tamanho do colchão, não é? Mas eu gostaria aqui de pontuar alguns aspectos do voto, apenas para também ter condição de defender o que eu trouxe aqui em termos de diferimento integral. O primeiro ponto que eu colocaria seria o que foi tratado no parágrafo 10 e parágrafo 11 do voto, que ali é dito, e eu leio o trecho: embora entenda que o caso exige atenção e acompanhamento, o diferimento solicitado somente evita volatilidade tarifária se os impactos hoje hipotéticos efetivamente se concretizem. E, bem, da maneira que eu entendo, a lógica da incerteza ela vai permear todo e qualquer diferimento, seja diferimento positivo ou diferimento negativo, porque nós não temos como, e nós discutimos isso pela manhã, estimar com um grau elevado de certeza qual que vai ser o reajuste à revisão tarifária no ano seguinte para a Light ou qualquer outra concessionária. Então, para mim, essa premissa não deve ser levada em conta, porque nunca nós conseguiremos indicar que aquele diferimento ele deve ou não ser concedido por conta de algum juízo de certeza em relação ao ano seguinte, quanto à composição tarifária do processo tarifário de reajuste e revisão. E é a mesma coisa que está no parágrafo 11, porque aqui faz referência ao que eu havia referido quanto a eventual processo judicial, que é a ADI, que tramita no STF, e processos administrativos aqui na agência, e coloca-se aqui que, no voto, entendo que o processo judicial em curso não deve balizar a decisão de diferimento pretendido pela Light, visto que as incertezas em relação ao desfecho do processo judicial não são suficientes para privar os usuários de reduções tarifárias. Concordo realmente que é uma incerteza no sentido de que nós não temos como dizer qual que é a conclusão do Poder Judiciário, mas naquele caso em particular é um colegiado de 11 ministros e já tem 6 votos no sentido de acolher o pleito da prescrição. Então, nós podemos ter incerteza de quando vai acontecer, mas não se irá acontecer. Então, em algum momento, talvez mês que vem, talvez no próximo processo tarifário, efetivamente vai ter uma repercussão de componente financeiro por conta do reconhecimento da prescrição no STF. Então, eu acredito que a incerteza é quando, não se. E aí, eu também não partiria dessa premissa. Eu acredito que seria muito adequado que nós, enquanto reguladores, que estamos apreciando aqui um processo de reajuste tarifário da ordem de menos 12, nos antecipássemos a um evento que irá acontecer. Quando nós trabalhamos numa perspectiva jurídica, nós denominamos esse tipo de situação justamente condição. Evento futuro incerto. Eu sei que ele vai acontecer. Eu não sei quando, mas ele vai acontecer. E eu justamente iria no parágrafo 13 do voto, porque o parágrafo 13 do voto ele faz uma conclusão que eu acredito que ela não encontra amparo nem na abertura da consulta pública. Porque ali no parágrafo 13 está dito: nada impede que haja diferimento negativo caso esses fatores causem impactos tarifários excessivos no futuro. Na realidade, impede. A própria abertura da consulta pública, na nota técnica que instruiu e estabeleceu o primeiro critério, ela fala que somente elegível a diferimento negativo, que é aquele que baixa a tarifa, se tiver entre menos 4,8% ou 15,6%. Se tiver abaixo de 4,8% ou acima de 15,6%. Então, veja, se, no caso concreto, nós estamos falando de um reajuste que estaria em menos 12% e que, se nada fosse feito, ano que vem ele ficaria em mais 10%, se eventualmente nós formos aderir ao encaminhamento posto de que o efeito médio seria da ordem de menos 5,76%, apesar de eu não ter nenhum juízo de certeza técnica, a lógica de bom senso me diz que será quase que impossível que seja superior a 15% a prévia de um reajuste tarifário em 2026, levando em conta essas incertezas relativas. Então, acredito que, quando o parágrafo 13 ele fala nada impede que haja diferimento negativo,
sim, a regra que nós estamos colocando em consulta pública já impediria. E aí, penso eu, se nós estamos aqui tratando de modular a extensão do que seria o diferimento positivo, certamente o melhor arranjo não seria, no ano seguinte, dar um diferimento negativo, porque o consumidor ele passaria de uma posição de credor para a posição de devedor. Eu também acredito que vale a pena fazer um registro em relação ao parágrafo 17 do voto, porque ali é basicamente um ponto que eu tratei no voto, mas não como um argumento de convencimento meu, mas como uma proxy argumentativa para que nós tivéssemos uma espécie de critério objetivo para que, de algum modo, pudesse tratar um encaminhamento em relação a justificar o diferimento numa linguagem familiar ao colegiado, que é justamente a abertura da consulta pública. Então, eu disse isso na reunião pela manhã, e está escrito aqui, como bem disse o relator, ainda que a regulamentação final do tema esteja em debate na consulta pública, os critérios técnicos já propostos permitem uma avaliação objetiva e fundamentada do pleito. Sim, é objetiva, porque nós seguimos 3 critérios, e ela é fundamentada porque nós nos reportamos a eles, mas não que seja a única forma de endereçar uma análise em relação a qualquer motivação de diferimento, seja positivo ou negativo, apenas para registrar. E aí, por fim, no parágrafo 20, eu vejo um aspecto que ele me remete a um ponto que eu tratei quando nós fizemos a abertura da consulta pública, que é, quando nós fizemos a abertura da consulta pública, ela aconteceu porque, meses atrás, nós tivemos o reajuste tarifário da Copel e, como uma solução de compromisso do colegiado, foi estabelecido um prazo de 180 dias para a área técnica para que ela trouxesse critérios, parâmetros para a agência. E aí, naquela época em que nós abrimos a consulta pública, que você é relator, eu falei, na minha avaliação, a área técnica ela foi além do que foi solicitado. Inequivocamente, ela foi além, porque nós pedimos critérios e parâmetros e nos deu uma camisa de força, porque até naquele anexo tem uma ideia de homologação pela diretoria, sem qualquer tipo de discricionariedade. Mas por que eu trago aqui? Porque no parágrafo 20 diz, o critério, que é o critério da nota técnica da abertura da consulta pública, não trata de impactos tarifários, mas da variação tarifária. Se nós formos observar o porquê que teve essa instrução técnica, vale a pena ir para a própria nota técnica no início, nota técnica 198, e no parágrafo 2º, é referido o acórdão do TCU, e é dito, em 15 de junho de 22, por meio do acórdão 1376, o TCU recomendou ao ANEEL, em caso de medida de diferimento tarifário, realização de análise de impacto futuro e de custo-benefício. Quando nós vamos observar o que foi o comando dado pela diretoria para a área técnica, está no parágrafo 3º, e aí faz referência a o que estava escrito no inciso 6º da recomendação, da determinação da diretoria. Determinar que a STR propõe em 180 dias a regulamentação para atendimento à recomendação tal do acórdão tal do TCU, de modo a estabelecer parâmetros para a realização de análises de impactos futuros e de custo-benefício do atraso ao realizar medidas de diferimento de componentes tarifários. Então, eu entendo que aqui no voto está colocado que o critério não trata de impactos tarifários, mas da variação tarifária, só que nós não temos uma regra. Então, enquanto não tivermos uma regra e enquanto nós tivermos apenas uma abertura de consulta pública, o conteúdo da nota técnica pode até servir de elemento para que nós possamos justificar, mas não como o único elemento que faria com que nós tivéssemos algum tipo de convencimento. Então, eu disse isso várias vezes pela manhã, o critério ele ainda não é mandatório, porque ainda não existe, não é norma. Então, quando é dito aqui, o critério não trata de impactos tarifários, mas da variação tarifária, eu daria menos ênfase a isso e eu daria mais ênfase ao que foi o comando da diretoria naquela reunião da Copel, para que em 180 dias trouxessem-se parâmetros para realizar análise de impacto futuro e de custo-benefício. E é justamente o que foi feito aqui. De resto, e por fim, apenas para fazer uma consideração, e que foi justamente aqui, no final, eu perguntei qual era o ponto do parágrafo acrescentado, que é o que trata do cotejo entre o que seria o diferimento de quase 900 milhões de reais na medida apresentada no voto vista e a manifestação de diferimento de 1,4 bilhão de reais pelo Conselho de Consumidores da Light apresentado para o colegiado. O Conselho de Consumidores, na manifestação que apresentou, eles deixaram muito claro que, para eles, seria interessante ter um diferimento parcial. Então, como premissa,
eles entendem que não seria todo e qualquer pleito apresentado pela concessionária, mas eles estabeleceram qual que era o quantum, até quanto que seria o parcial deles. E o parcial deles era 1,4 bilhão de reais. O que está sendo apresentado aqui é 896 milhões de reais. Tem uma diferença. E aí aqui você acaba colocando que esse encaminhamento de dar o diferimento de cerca de 900 milhões de reais caminharia na linha de contemplar a manifestação do Conselho de Consumidores. Penso que não, porque não só pela grandeza envolvida, mas porque eles entenderam que deveria, se fosse então dar provimento ao pleito do Conselho de Consumidores, que seria então necessário reservar um espaço em termos de componente financeiro da ordem de 1,4 bi. Esse componente que vai ser criado da ordem de 900 milhões, ele é insuficiente para atender o que foi desenhado na manifestação do Conselho de Consumidores. De todo modo, o voto está posto. Pro futuro, podemos, pensando não nesse caso aqui da Light, mas na finalização da consulta pública, levar até a possibilidade de dar valor ou não em que extensão a manifestação do Conselho de Consumidores. Porque na abertura da consulta pública é posto que nós devemos ouvir. E eu falei, ouvir, sim, mas num caráter opinativo e informado, mas não necessariamente vinculante. Na medida em que eu levo um diferimento do integral de 1,6 bi, eu não estou levando em conta necessariamente a manifestação do Conselho de Consumidores, eu estou indo além, em cerca de 200 milhões de reais. Quando você traz o seu da ordem de 900 milhões de reais, também não está ouvindo o Conselho de Consumidores, porque está ainda aquém da ordem de 500 milhões de reais. Então, talvez, no fechamento da consulta pública, em situações tais em que envolve a manifestação do Conselho de Consumidores, nós poderíamos também colocar algumas balizas e critérios um pouco mais objetivos para nós, na diretoria, termos um tratamento do que seria ou não levar em conta a manifestação do Conselho de Consumidores. Eram essas minhas considerações. Vou comentar do diretor Mosna, porque tem uma lista aqui. Aí depois a gente pode retomar. Com relação à CP, concordo que ela não é mandatória, a gente comentou isso ao longo da manhã, mas, na minha melhor convicção, ela é a proxy adequada para análise desse processo aqui de diferimento. Mas eu me alinho com você, não acho que ela é mandatória, nem estou sugerindo usá-la de forma mandatória aqui. Mas, no meu convencimento, né, de qual que seria o encaminhamento mais adequado para um diferimento, eu entendo que a proxy proposta ali é a mais adequada. Deixa eu ver aqui. Com relação ao processo judicial, ao impacto disso na nossa instrução aqui, eu penso um pouco diferente. Eu acho que, em que pese tenha a questão dos 6 votos, tem a discussão da prescrição, mas acho que o processo ainda tem outros pontos que vão ser desdobrados a partir da decisão do STF. Então, por isso que eu considerei esse cenário de incerteza algo que não deveria balizar a forma como eu entendo que deveria ser o diferimento, pensando nos processos tarifários de 26 e 27. E mantendo aquilo que eu entendo como a volatilidade adequada, pensando nos próximos processos tarifários. Com relação aos diferimentos futuros, que você pontuou que é um trecho do voto, que fala de 2026, a proposta que está lá na CP8, o diferimento, a cada processo tarifário, você pode avaliar a pertinência de ter um diferimento, partindo do princípio da excepcionalidade. Né? Então, eventualmente, se concretizando um caso desse cenário de incertezas, isso tem grande chance de enquadrar nesse caso de excepcionalidade, porque ele realmente vai trazer um impacto muito grande no processo. Então, sim, teria, na lógica da CP, seria, sim, abarcado como um caso possível de ter o diferimento. Então, em relação a esse ponto, né, do como isso seria tratado em 2026, por exemplo, eu entendo, sim, se ficar identificado um novo processo tarifário que traga um valor excepcional, no modelo em que vai ser definido pós-consulta pública, aí eu entendo que, sim, cabe, naquele momento, a avaliação de diferimento. Deixa eu ver aqui o último ponto. Em relação à manifestação do Conselho de Consumidor, aí, essa é a razão do parágrafo 24, a leitura que a gente fez, e quando eu pedi vista também era para tentar entender um pouquinho melhor essa manifestação do Conselho de Consumidor e até para conversar com a própria empresa. Né?
Eu queria entender qual que era exatamente o alcance dessa proposta de diferimento parcial e quando ele fala de manter o componente financeiro considerado em 2024 com relação a esse componente. Então, a leitura, e aí confirmada com o Conselho de Consumidor, é que não é o 1,4 bi, mas sim a diferença mantendo o valor de 550 milhões que foi dado em 24, mantendo a neutralidade para 2025, seria essa diferença. Então, seria 1,4 menos 0,55, que daria em torno de 850 milhões. O que a gente entende que é um valor muito próximo àquele que é resultado dessa proxy da CP 08. Acho que são esses itens aqui que você trouxe, diretor Fernando. Não, só ponderar que acho que seu voto reflete um pouco a preocupação e só reiterando a mesma posição que você externou, que eu acho que coaduna com do diretor Fernando, que, no fundo, a gente não está se vinculando à proposta da abertura da consulta pública, a gente está usando ela como uma proxy de uma análise que a gente tem que deva ser feita. E, na mesma linha, a questão do Conselho de Consumidores. Para mim, com certeza, é opinativo, mas aí eu acho que cabe a cada diretor entender se deve ou não, né, digamos assim, se pautar por esse tipo de opinião. E aí eu acho que esclarecido para mim, né, Ludmila, que você, né, de fato usou esse tempo para verificar que, de fato, o pleito, quando fala do parcial, é desses 890 milhões, para mim fica mais claro também, porque eu tinha achado a carta um pouco confusa também. Mais algum? Não? Então, em votação? E eu voto por último, né? Eu vou pedir vista do processo. Não, estou pensando quando é que volta o processo, mas vista concedida. Mas não se preocupe, já tivemos processo com vista de 90 dias. Não tem problema, tem precedente no colegiado. Vista de 90 dias. Bem, estou tentando me recuperar, mas está bom. Diante, então, declaro a reunião encerrada e agradeço a todos por permanecerem conosco até agora.